Bom dia, meus irmãos e amigos. Na verdade, eu acho que são quase boa tarde, né? Acho que já são boa tarde. Estamos nós aqui novamente, não podemos deixar de fazer nossa devocional. Ontem, infelizmente, não pudemos fazer, porque tivemos uma emergência, mas graças a Deus, tudo tem corrido bem, tudo parece que foi resolvido, né? E, como sempre, vamos começar primeiramente com louvor de chamamento, depois vamos fazer uma oração da nosso livrinho de oração. Não é o livro de oração comum lá que os puritanos eram contra, não, mas é onde eu escrevo as pessoas que vão curtindo, né? E se eu esqueço alguém, me perdoa, porque eu vou escrevendo sempre no final da noite, então às vezes minha mente fica meio conturbada, tá bom? Vamos começar, né? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rios mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Adore ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado está
Senhor, toda a terra e cantemos. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Para mim. E é isso. Agora, pois, vamos pegar o caderninho que está aqui embaixo, né? E mais uma pessoa aqui que tinha curtido que eu tinha esquecido. E vamos orar, agradecendo a Deus, primeiramente pelo dia que Ele nos dá hoje, e depois vamos começar a realizar nosso estudo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és grandioso, Pai, Tu és maravilhoso. Tu forjaste toda a história, Pai, e Tu sabe dela do início ao fim, ó Pai. Para nós vivemos em uma linha contínua, mas Tu consegue ver sobre a história, ó Pai. Para Ti é como se estivesse lendo um livro, Pai, folheando palavras, Deus. E Tu já escreveste todas elas, ó Deus, e temos consciência que Tu és bom, perfeito, e a Tua palavra é agradável, Pai, para o nosso viver. O mais importante, sabemos, ó Pai, é que já estamos descritos no livro da vida junto contigo, Deus. Senhor, eu venho te agradecer pela noite de sono, pela recuperação da Tamires, porque ela tem se recuperado, porque ela acordou hoje bem. Então, que o Senhor venha continuar com a recuperação dela. Eu te agradeço pelo dia de ontem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde grandemente, Deus. Venho interceder pela vida dos irmãos, ó Pai, que tem curtido, tem auxiliado sempre aqui em nosso canal. Então, venho te pedir, ó Pai, pela vida deles. Senhor Deus, esteja com a Dona Eli, ó Pai, esteja com a vida dela, com a saúde dela, dá-lhe prosperidade e habita, Pai, em seu coração e naquele lar, Deus. Que o Senhor não a deixe desamparada, Pai, e sempre esteja ali disposto e junto a ela, Pai. Abençoa grandemente, ó Pai, com Teu nome, que Teu nome seja conhecido por eles, ó Pai, que seja engrandecido através da vida da Dona Eli, ó Pai. O Senhor venha se mostrar a ela da forma como Tu queres e como Teu Santo Espírito tocar, ó Pai. De igual forma, Pai, peço que Sua mão abençoe, ó Pai, a cada um dos filhos dela, Pai. O Mauro, a Marceli, Marley, a Márcia e o Marquinhos, Deus. Que o Senhor possa estar com cada um deles, os abençoando, fazendo presente em cada uma das vidas, ó Deus. Na vida financeira, ó Pai, na vida amorosa, na vida cotidiana, na saúde, ó Pai. Que o Senhor possa ser presente, ó Pai, e possa se fazer presente. Que Seu nome seja engrandecido na vida de cada um deles e o Senhor possa ser conhecido na vida de cada um deles. Também te peço pela Vilma, nossa vizinha, Pai, que o Senhor possa estar com ela, possa estar abençoando, Pai, possa estar se fazendo conhecido, Pai, em seu lar, em sua casa e naqueles que são queridos a ela, Pai. O Senhor abençoe, Pai, esteja com Sua mão sobre a vida dela e sobre sua casa, Deus. Também peço pela Luzimar, pelo Ricardo, pelo Thiago Felício, Pai, são pessoas que eu não conheço, mas sempre estão aqui, Pai, nos reforçando positivamente com relação ao nosso trabalho. Que o Senhor possa os abençoar grandemente, ó Pai, não sei daquilo que eles necessitam, ó Pai, mas que o Senhor, que sabe, os acrescente, ó Pai, e os dê provisão. Que nunca falte alimento em seus lares, ó Pai, e que a sua vida, ó Pai, seja uma vida feita para engrandecer a Ti e para Te louvar, Deus. Também te peço pelo Fábio, ó Pai, que trabalhou, ó Pai, como personal lá na academia com a qual eu trabalhei. Que o Senhor possa engrandecer, que o Senhor possa trabalhar na vida dele, ó Pai. Tanto ele como a tia Paula, Pai, que trabalham nesse ramo. Sabemos que trabalhamos por conta, então precisamos de clientes, precisamos de auxílio Teu, ó Pai. E somos muitas vezes como o semeador, ó Pai. Nós colocamos a semente no campo, mas não sabemos quando ela vai brotar ou se ela brotará, Pai. Mas Tu tem dado crescimento e nunca tem deixado faltar nada. Então, Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha estar, ó Pai, cada um de nós trabalha por conta, Pai. Também te peço pela vida do nosso amigo, ó Pai, pelo Rui, pela Marisol, por seus filhos, pela sua vida, Deus, um grande amigo nosso, que o Senhor possa estar abençoando, dando saúde, dando prosperidade, dando paz. E ele tem sido mostrado, ó Pai, como um trabalhador em sua seara. Então, que o Senhor o abençoe grandemente, ó Pai. Que o Senhor dê experiências com ele, para contigo, a ele.
e que o Senhor se faça presente, Pai, em sua vida. Também te peço, ó Pai, pela Silvana, Pai, pelo pastor Nivaldo e pela Joana, Pai, principalmente, Pai, pela irmã Joana e pelo pai do pastor, ó Pai, o Senhor Nivaldo. Que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, nesse momento, ó Pai. A irmã Joana tem um laudo de problema na vesícula, pedras na vesícula, se eu não me engano. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, igualmente o Senhor Nivaldo, ó Pai, que já está em idade avançada, trabalhou na Tua obra, tem estado na Tua obra, Pai, tem sido trabalhador com afinco, ó Pai, pelas histórias que escuto. Então o Senhor é grandioso para abençoar e para fazer segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Às vezes, ó Pai, necessitamos contar com sistemas públicos, ó Pai, e sabemos que esses sistemas públicos, na verdade, são por vezes para enfeitar, porque quando precisamos, por vezes eles não são bons, não são proveitosos, ó Pai. Quando o Senhor nos abençoa, ó Pai, de outra forma, podemos encontrar bons médicos, bons enfermeiros, bons auxílios, ó Pai, porque sabemos que essas pessoas existem lá também. Mas, infelizmente, não foi essa experiência que eles tiveram, ó Pai. Então, que o Senhor possa estar sendo médico dos médicos, Senhor dos senhores, que o Senhor possa, ó Pai, estar com eles, ó Pai, e os guiando, para que o Senhor envie os médicos e enfermeiros, pessoas prontas e aptas a trabalhar com eles, Deus. Também te peço, ó Pai, que o Senhor esteja com o coração de cada um deles dessa família, ó Pai, os amparando, os consolando, ó Pai, e os dando força, ó Pai, porque a nossa força vem de Ti, ó Pai, sabemos disso e confiamos, ó Pai, que a Tua verdade, a Tua vontade, Pai, é inalterável e é a melhor forma. Mas nossos corações, ó Pai, eles ficam pequenininhos, eles ficam apertados e a ansiedade por vezes nos domina, Deus. Não é à toa que Davi fala que as angústias e os cordões do próprio inferno às vezes parece que te prendem, Pai. Mas que o Senhor venha estar conosco, ó Pai, para que consigamos focar em Ti, ó Pai. Sabemos que o vale, Pai, devemos passar. Passamos sob Tua proteção, ó Pai, mas passamos. Sabemos, ó Pai, que o caminho com pedras ferimos os pés. Temos completa noção disso, ó Pai. E nosso coração, às vezes, não se coloca feliz nesse momento, ó Pai, mas não é ingratidão, é porque o momento é muito pesado, muito difícil. Então que o Senhor possa estar, ó Pai, nos amparando, nos ajudando, ó Pai, para que mesmo nas pequenas coisas possamos ser felizes, ó Pai, mesmo durante tempos de tribulação, possamos sorrir em Ti, possamos sentir a Tua alegria, que a nossa esperança esteja totalmente em Ti, ó Pai. Nós não queremos ser autônomos, não queremos ser robôs, mas que o Senhor possa nos abençoar para que possamos ver o Senhor através das coisas, ó Pai. E mesmo através das dificuldades possamos compreender que Tu estás no comando. Deus, também peço pela minha tia Fátima, Pai, que o Senhor possa estar abençoando ela e Tio Noel, ó Pai, que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, naquele lar e possa se fazer reconhecido, Deus. Também te peço pelo Mateus Simbra, um grande amigo nosso, ó Pai, muito tempo que a gente não o vê, mas que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, ele é muito novo, ó Pai, então que o Senhor possa estar abrindo oportunidade de trabalho, possa também estar o abençoando, ó Pai, e que seus ouvidos não sejam mocos, nem seu coração de pedra, mas que ele esteja pronto a escutar o Teu Espírito, ó Pai, e tomar as decisões conforme o Teu querer e Tua vontade, Deus. Também te peço pela vida da Mila, ó Pai, essa amiga nossa que descobrimos, ó Pai, em um dos passeios e tornou-se uma grande amiga nossa, ó Pai, que o Senhor a proteja, que o Senhor proteja seu lar, o crescimento de sua filha, que o Senhor possa estar abençoando aquela casa, dando prosperidade, dando ideias, ó Pai. Também ela tem trabalhado por conta, então que o Senhor possa estar ajudando, ó Pai, auxiliando, dando planejamento, e possa estar, ó Pai, morando junto a eles naquela casa, ó Pai. Que seu coração, ó Pai, seja repleto de Ti, que o coração da Mila seja repleto de Ti. Gostaria de falar isso novamente para que tivesse mais clareza para com os irmãos. Então, esteja, Pai, abençoando-os, ó Pai, se fazendo presente, ó Pai, se mostrando na data oportuna e no momento oportuno, ó Pai. Senhor Deus, também te peço pelo nosso estudo, ó Pai, que nossos ouvidos não sejam tampados, nosso coração não seja duro, que possamos estar prontos a receber Tua palavra e que em nossos corações ela possa possa germinar e ter crescimento, Deus. Te peço que tudo que eu venha falar não seja da minha boca, mas seja do Teu coração, Deus. E é isso que
oro a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. E estamos lá, vamos lá. Ontem não consegui fazer, como vocês sabem. Um caderninho aqui. Mas, se não me engano, a gente está no 33. Não, 34. 34. A última que a gente fez foi a dos bezerrinhos. Então, ele fala aqui para lermos Romanos 8:32. 8:32 é pedreira, tá? Romanos 8:32, vamos lá. Romanos 8:32. Romanos 8, versículo 32. Aquele o qual não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Novamente, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Senhor Deus, que a Tua palavra venha fazer morada em nossos corações e possamos, ó Pai, aprender mais de Ti e falar mais de Ti, ó Pai, através daquilo que aprendemos. Que possamos viver e vivenciar a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Sempre tem que fazer uma pequena oração. A gente está acompanhando esse estudo aqui, ó. O Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon. É um devocional, né, do século XIX, que foi reescrito. Esse aqui eu comprei na Ezion, mas você consegue achar ele na internet, tá? Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se essa não é uma promessa em sua forma, ela é de fato. Na verdade, é mais que uma promessa, é um conglomerado de promessas, é uma quantidade de rubis, esmeraldas e diamantes, tendo uma pepita de ouro como seu engaste. É uma pergunta a qual nunca poderemos responder sem causar alguma ansiedade nos corações. O que o Senhor nos pode recusar depois de haver nos dado Jesus? Se precisarmos de todas as coisas dos céus e da terra, Ele nos concederá a nós, pois, se houve um limite em qualquer lugar, Ele certamente teria retido seu próprio Filho. O que eu quero hoje? Bem, tenho apenas de pedir. Posso buscar com seriedade, mas como se não tivesse de recorrer a alguma pressão ou como se tivesse de extorquir um presente involuntário da mão do Senhor. Por quê? Ele me dará de forma gratuita. Por sua própria vontade, Ele nos deu seu próprio Filho. Certamente ninguém teria pedido tal presente a Ele. Ninguém se arriscaria a fazê-lo. Teria sido muita presunção nossa. Ele deu gratuitamente seu Filho unigênito. Quanto a você, minha alma, não pode confiar que seu Pai Celestial te dará qualquer coisa qual desejar? Se houvesse necessidade de força, sua pobre oração não teria chance alguma com a onipotência, mas o amor divino, como uma fonte, nasce de si mesmo e transborda para suprir todas as nossas necessidades. Bem, não falei que era pedreira? É pedreira. Esse texto, ele retrata a ideia de que nada pode nos separar de Cristo, né? E Paulo vem falando, né, que essa ideia já está no cerne dela, né, que se Deus deu seu próprio Filho por nós, o que poderíamos nós fazer para que o próprio Filho não tivesse sido validado? Mais uma vez, com a ideia de que nada poderá nos separar, nem nos afastar de Cristo, uma vez que o próprio Cristo nos buscou, uma vez que o próprio Cristo nos escolheu. Em sua sabedoria, em sua onisciência, né, e onipotência, Ele viu aqueles que buscaram de todo o coração e já os havia escolhido de antemão, né? Aqueles que são permitidos ouvir de Deus, aqueles que são permitidos clamar a Cristo, são aqueles que o buscam. Isso é um mistério, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de beldade, beleza. Isso é um mistério qual o ser humano nunca vai compreender, né?
aqueles os quais o Pai escolheu, esses o Filho buscou. Para aqueles que o Pai escolheu, esses o Filho veio a nós. Veja bem, se Cristo, o próprio Filho de Deus vivo, morreu por nós, certamente nós receberemos em glória junto com Ele. Mas isso quer dizer, por algum acaso, que a gente tem que falar sobre prosperidade financeira, prosperidade... Não, cara, você está muito louco quando você fala isso, sabe por quê? O que é prosperidade financeira? Tendo em vista uma vida eterna com Deus, onde você não chorará, onde não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá problema, onde a própria presença de Deus se faz no meio de nós, onde o próprio Deus em seu trono estará sentado, onde teremos a árvore da vida. Todas são figuras que temos falado e acreditamos que não são apenas figuras, mas são coisas palpáveis que teremos. Então, quando a gente lê no versículo 32 que Deus entregou o seu Filho, Ele nos dará muito mais. Tudo quanto a gente pedir a Ele será nos dado. E isso não é para ser usado de forma leviana. Isso não é para ser usado de forma... Eu passei por essa etapa aí, de forma que a gente venha achar que tudo tem que ser dado porque somos mimados. Não, tudo é dado de acordo com a vontade e soberania de Deus. Por vezes o nosso coração acredita que se a gente se empenhar em oração, a gente vai estar ganhando aquilo que a gente quer. E aí tem as distorções do Evangelho, distorções de toda a palavra que são pregadas desde a época romana até hoje, né? São distorções que são feitas de forma que, para a lógica da gente, quando a gente está angustiado, parecem ter sentido, mas que na realidade não condizem aquilo que só a Escritura fala. Então, se a gente pega o crivo, como a gente tem falado, de somente a Escritura, somente a Deus da glória, só Cristo, só pela fé e só pela graça, talvez essa teologia a qual pregamos, ela não tem de fato tanta realidade a qual essa que é pregada pela Bíblia. Então, em contrapartida a essa teologia, a qual não nós pregamos, porque nós buscamos essa doutrina, mas a qual é pregada pelo mundo, vamos contrastar só um minuto. Vou dar um exemplo. Se você precisa de um carro, quer um carro, você ora a Deus pelo carro, e você não recebe esse carro, em contrapartida você tem algum problema de saúde, o que é totalmente o contrário daquilo que você estava pensando, na verdade, tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. E se é feito de acordo com a vontade de Deus, talvez essa doença, esse problema, ao invés da bênção do carro, isso entre aspas, porque nem sempre receber um bem é uma bênção. Por vezes ele te agrada em um primeiro momento, mas você não tem a conclusão daquilo em si. Aquilo de repente vai te causar um mal futuro. Dou um outro exemplo depois, mas vamos concluir primeiro esse raciocínio. Você teve uma doença, teve um problema, e nessa doença, nesse problema, você consegue se aproximar de Deus, né? Você consegue compreender a sua vontade. Você consegue passar por essa etapa e restabelecer, assim como Jó. Jó tinha posses, tinha filhos, tinha fazendas, tinha uma ótima saúde e tinha uma consciência de tudo. Porém, Jó perdeu isso tudo. E até o seu casamento foi prejudicado, que seria a única área e região a qual ele poderia recorrer. Sua mulher, a dica dela foi: abandona teu Deus e morre. Enquanto ele estava raspando as úlceras do corpo, né? A gente hoje em dia tem uma noção de que talvez fosse um câncer de pele, mas o que Jó tinha feito negativamente? Se ele era abençoado, bem, aquilo foi feito para que Jó conseguisse compreender e viver na parte de Deus. E Jó era abençoado, Jó era um homem que seguia os conselhos. As primeiras palavras do livro de Jó são que Jó era um homem que buscava a Deus. Então a gente precisa compreender que todas as coisas que nos dará gratuitamente são coisas às quais a gente ora no Santo Espírito, né? Por vezes oramos por uma cura, oramos
por um bem, oramos por uma situação a qual não modificará a nossa vida positivamente. Pode parecer muito difícil para a gente conseguir raciocinar tal coisa, mas por vezes a cura, a situação, o bem, pode nos afastar de Deus, pode nos trazer malefícios ao invés de benefícios. Podemos passar a ter uma ideia contrária daquilo que fazíamos, né? Ou contrária daquilo que deveríamos viver. Devemos viver sempre no centro da vontade de Deus e de coração aberto para Ele. Mas quando recebemos algum bem, por vezes nós nos afastamos. Com isso eu estou dando apenas um exemplo, porque sabemos que a soberania de Deus está acima de qualquer coisa e suas escolhas são infalíveis. Uma outra coisa importante para que a gente venha entender é que quando oramos, na verdade, o Espírito Santo de Deus em nosso coração, Ele traduz por nós. Com gemidos inexprimíveis, Ele fala. Né? A terminologia é essa. Por que inexprimível? Porque a gente não consegue expressar. Não é apenas no momento de dor, de tristeza. Nós não conseguimos expressar a oração. Por isso que o Santo Espírito de Deus intercede através de nós. E aí Cristo roga a nós, ao Pai. Por isso que oramos sempre em nome de Jesus. Porém, voltando a esse sentido, às vezes a gente começa a pedir pedra, achando que a pedra é um pão, achando que o bem é maior do que a vivência. Veja bem, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Quando Davi é pego no pecado, quando ele se afasta de Deus e assassina Urias, não por suas mãos, mas pelas mãos dos filisteus, Deus cobre esse sangue dele. E a primeira preocupação de Davi não é com o seu reino, não é com o seu bem, não é com a sua vida. É que ele fala assim, Deus, eu posso perder o reino, eu posso perder tudo, eu só não posso perder a presença de Ti em minha vida. E por vezes a gente não está compreendendo que essa deveria ser a nossa noção e acredita que os bens materiais, a saúde, tudo mais, significa mais do que Deus em nossa vida. Vê bem, se a gente tem Deus em nossa vida e tem plena consciência disso, a gente consegue viver uma sã teologia, né, através de nossas vidas, não importa o que vivamos. Conheci muitas pessoas, muitos justos que viveram com doenças terminais horríveis, mas estão vivos até hoje e pregando a palavra, subindo morro e entregando cestas básicas e falando de Cristo. E por vezes a gente conhece também alguns irmãos que foram abençoados de forma financeira, com sítio, com casas, com carros, até com aviões, e se afastaram da palavra. Em seu coração eles acreditam ainda que estão firmados, mas se afastam, né? Se afastar, na verdade, não é nem no sentido de eclesia, porque por vezes você pode ir para uma eclesia qual você migrou de classe social, mas não é isso, eles se afastam ao ponto de confiar mais nas riquezas e nos seus deleites. Em contrapartida também existem irmãos que conseguem ser abençoados e abençoar outros, né? Por isso que esse mistério, por isso que falamos dessa palavra, não no sentido pejorativo. Nós não temos noção de como seremos nós não conseguimos nem mesmo ver nossos pecados, nós não conseguimos nem mesmo arguir a nossa vida de forma justa e linear. Entende? A gente acredita que com muito dinheiro a gente poderia de repente ajudar muitas pessoas, né? Poderia fazer várias coisas, mas se a gente não consegue fazer isso com pouco, por que a gente tem esperado tanto? Né? E o ajudar não é ser assistencialista, não, que eu tenho falado, não é você fazer uma quentinha e sair entregando, não. É você estar preocupado. Às vezes, a pessoa ela quer mais tempo seu do que dinheiro seu, na verdade. E eu não digo isso com relação a moradores de rua, não. Eu digo com pessoas comuns. Né? Eu e Tamires, a gente trabalha com o público. Muitas pessoas têm a necessidade de conversar, a necessidade de falar dos seus problemas, de se expressar, de ter um bom conselho. E o que a gente tem feito? Como a gente tem vivido? Como é que a gente pode pedir alguma coisa? Isso é vergonhoso para a gente. Saber que Deus tem em seu coração a vontade de nos dar todas as coisas gratuitamente, mas como o Tiago fala, a gente não sabe nem pedir. A gente pede e quando pede, pede mal. Né? Tiago fala exatamente sobre isso em sua carta. Então, o que a gente venha a entender é que esse nos dar gratuitamente, ele não está significando coisas as quais a gente quer, tipo, ai Deus, eu quero uma casa na praia,
Eu quero uma viagem para Miami. Ah, eu quero uma roupa agora da Louis Vuitton. Não é isso que a gente está falando. O Espírito Santo, na verdade, ele ora porque ele corrige a nossa oração. Quando pedimos alguma coisa em espírito ao Pai, temos que ter noção de que o Santo Espírito de Deus que habita em nós, ele tem essa total abrangência, porque quando reconhecemos a Deus e a Cristo como Senhor em nossas vidas, as nossas vidas elas precisam ser modificadas. Então a nossa oração, quando pedimos a Deus, e é uma coisa que ontem eu fiquei me pegando pensando, né? Ontem acho que foi o dia que eu mais orei da minha vida, eu orei 1h30, né? Por conta da cirurgia que também eles fez, a gente estava muito ansioso, muito preocupado. E quando a gente ora, né, a gente tem que ter a noção de que nossa oração, o nosso coração tem que estar centrado no caminho de Deus, para que a gente não seja frustrado, porque senão nossos planos vão ser frustrados e vamos nos sentir mal, né? E não mal com Deus, porque a gente acredita e conhece que Deus é soberano e bom, mas frustrado porque nossos planos podem ser frustrados. Mas quando a gente centraliza nossos planos em Deus, esses planos jamais serão frustrados, né? Esses planos serão, na verdade, concretizáveis, porque os nossos sonhos são os sonhos que habitam no caminho de Deus. Isso é fácil? Não. Isso é possível? Eu nem sei, na verdade. Mas o que eu imagino é que se firmarmos nossa mente na palavra, firmarmos nosso coração nos anseios do reino de Deus, certamente nossos planos, nossos sonhos, quando em Cristo, não serão frustrados. Isso podemos afirmar. Porque os planos de Deus, eles não são frustrados. Ao contrário dos nossos. E que os nossos planos realmente sejam frustrados frente à grandiosidade da majestade de Deus. Passamos por muitos problemas, provações, e não sabemos, na verdade, realmente nem pedir a Deus com relação a nossos planos. Então, que a nossa oração, na verdade, que não seja nos dará gratuitamente todas as coisas, no sentido de que, eu posso ganhar tudo, né? Mas que, na verdade, essa oração, ela seja feita no seguinte sentido: eu quero ter em meu desígnio, no meu coração, no meu anseio, no meu desejo, o caminho de Deus, aquilo que Deus tem planejado para mim, para que eu não me frustre, colocando em Deus as minhas expectativas falhas. Porque quando reconhecemos que Deus é nosso Senhor, Ele também tem o direito sobre nossas vidas. Então que a gente venha compreender isso de forma paulatina. Isso é, de forma ponto a ponto, passo a passo. Isso é uma parada assim absurda de difícil, mas é só pela palavra que a gente consegue. É só lendo a Escritura que a gente consegue. E o que eu falo primeiramente para os irmãos, eu não falo de forma hipócrita, é algo que eu tenho tentado entender. É algo que, tipo assim, eu tenho me frustrado para aprender, tenho entendido, então não era isso. Quando colocamos nossos planos, nosso foco no reino, geralmente nossos planos não serão frustrados. Mas quando colocamos na nossa força, na nossa, nossos braços, certamente eles serão frustrados. E quando eu falo nos nossos braços, é na nossa confiança também, no nosso entendimento. Às vezes queremos discursar com Deus, né? Mostrando a Ele tudo o que pode acontecer, mas que venhamos a compreender, porque ser cristão, quando tudo está muito simples, é muito mais fácil do que quando vem a tempestade. A gente precisa estar preparado para quando a tempestade chegar, a gente estar pronto e se encontrar pronto para que a gente venha compreender como o amor de Deus é grande e como ele é abrangente em nossas almas. Que Deus nos permita entender os seus planos, os seus desígnios, nos permita compreender sua palavra e vivermos com planos baseados no reino dele, não em nossas vidas. Não vejamos de forma ufanista, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas, como se a gente tivesse que ser filhos mimados de um Deus onipotente. Como se nossas birras funcionassem para alguma coisa. Como se nossos pequenos problemas enfatizassem
sumariamente problemas do universo, de toda a história e de todo o reino de Deus. Não, que a gente planeje tudo segundo o coração de Deus, que a gente aprenda a entender a palavra de Deus de forma que venhamos a guardá-la e a estar escrita em nossos corações, para que um dia o sol da justiça nasça sobre nós e possamos nos banhar nesses raios de sol. Porque, por vezes, nós mesmos não temos condição e procurando a Deus de nos alinhar. Que a nossa oração seja sempre essa, certo? Então, tenhamos consciência que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, poderá nos dar gratuitamente com ele todas as coisas. E todas as coisas, na verdade, ela significa a graça, a salvação, a paz, o domínio próprio, a benevolência de coração, lançar fora a malignidade, a maldade, a cobiça. Essas são as coisas que devemos procurar. Que venhamos a entender isso de forma enfática, na verdade. Porque todas as coisas, a gente não pode ter uma abrangência ao ponto que a gente não consiga compreender as coisas, igual Paulo fala, e nos alimentar apenas de leite, apenas de entendimento básico, mas que essas coisas nos façam influenciar e crescer, porque nos solidificamos em Cristo, nos tornamos verdadeiros cristãos, que os frutos do Espírito estão gratuitamente, intrinsecamente ligados, que possamos aproveitá-lo. Quando você se converte, você ganha um pacote que se chama os frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E essas coisas, elas não vêm todas juntas. Elas vêm como se estivessem em pacotes separados. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai abrindo. Tem pessoas que são muito benignas, mas elas têm um péssimo domínio próprio. Infelizmente, eu era uma pessoa dessa. Então, tipo assim, você consegue, quando você ama, você ajuda, você faz tudo, você tira a camisa, você se envolve, você doa sangue, mas se virou a chave, se aconteceu alguma coisa, amigo, infelizmente você parece Paulo antes do caminho de Tarso. Né? Você quer inquirir, você quer ser um inquisitor, você, na verdade, você é o cara que está lá com Deus no seu coração, você pode julgar o amigo, julgar o irmão, e é isso. Quando, na verdade, o julgamento ele deve vir das coisas que estão contrárias ao Evangelho. Né? A gente não é proibido de julgar. Tenha bem isso em mente. Mas o nosso julgamento deve ser de acordo com a Escritura. Não deve ser porque fulano A e fulano B são diferentes, então a gente não deve julgar contra a aparência. Então que a gente venha compreender que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, ou seja, nos amou de tal forma que deu o filho unigênito dele, o único filho, que não foi nascido, mas que também era ele nos dará gratuitamente todas as coisas de quanto precisarmos. E aquilo quanto precisarmos, pedimos ao Pai em oração ao Espírito, e Ele nos dará, segundo a sua vontade, segundo o seu querer e de acordo com a oração do Espírito. Que possamos, então, compreendendo isso, termos nossas orações firmadas em Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus para que a gente alcance corações que consigam ter essa noção, certo? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu te agradeço, Pai, porque a tua bondade e a tua misericórdia, elas são infinitamente maiores do que conseguimos raciocinar, Deus. Não conseguimos compreender o fato de alguém dar o seu próprio filho, uma pessoa tão amada, Pai, sofrer em sua própria carne para salvar pessoas tão pecadoras, Deus. O Salmo 22, ó Pai, relata o sofrimento vicário, Pai. E o Salmo 22 retrata que naquele momento Davi fala que está abaixo de todos os homens porque ele acaba sofrendo como um verme. Então, Deus, nos perdoe porque muitas vezes a gente não consegue ter essa noção, ó Pai. Não conseguimos, ó Pai, pedir para que a gente ore no Espírito. Pedir, ó Pai, para que nossos planos sejam teus planos. Pedir, ó Pai, para que nossos planos sejam frustrados caso não estejam alicerçados na tua vontade. E quando são frustrados por vezes, nós não conseguimos administrar isso, Pai.
Nos ajude, ó Pai, porque ainda somos muito infantis, ó Pai. Porque ainda somos muito juvenis e não conseguimos raciocinar com esse pensamento. Ainda temos um pensamento muito voltado para o eu, muito voltado para a criança, Pai, mesmo. Que venhamos a nos alicerçar e crescer em Tua palavra, Pai. Que venhamos a entender, ó Pai, que todas as coisas nos serão dadas segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que venhamos a compreender, ó Pai, que devemos pedir a Ti todas as coisas, sabendo, ó Pai, e querendo receber o selo de aprovação de todas. Mas não o nosso selo de aprovação, e sim o Teu, ó Pai. Quando Tu nos abençoa de forma integral. Nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender como é Sua graça, como a Sua graça se espalha em nós. Nós acreditamos, por vezes, que quando erramos, nós nos afastamos de Ti como se o Senhor não quisesse mais nos ver. Quando, na verdade, a Sua graça espalhada em nós, ela é totalmente diferente, ó Pai. Ela nos aproxima. E uma vez que o erro seja extirpado, nós continuamos no mesmo ponto ao qual paramos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos esse coração sábio. É um desejo do meu coração, certamente é um desejo de muitos irmãos, Deus. Que tenhamos maturidade espiritual. Dá-nos conhecimento através de Tua palavra. Que possamos conhecê-lo, ó Pai, através das Escrituras, através de nossa vivência em Ti. Que a gente venha a pedir gratuitamente todas as coisas que são convenientes, ó Pai, a nós pedir. Porque todas as coisas, ó Pai, que são pedidas e são dadas gratuitamente, são dadas segundo a Tua vontade. Que a gente não venha a querer colocar nossos desejos sobre o Senhor. Senão a gente está causando uma espécie de idolatria. O que nós não queremos e é abominável a Seus olhos, ó Pai. Que nossos desejos, ó Pai, nossos anseios sejam sempre colocados em nossas mãos para que sejam visualizados pelo Senhor e aprovados ou reprovados, Deus. Que venhamos a compreender que os nossos desejos, os nossos desígnios, os nossos anseios, eles precisam do crivo do Santo Espírito para serem levados a Ti. Que a gente não venha, Pai, pedir pedras achando que é pão. Que a gente não venha pedir bens achando que são bênçãos. Que a gente venha compreender que a Sua palavra é muito superior a qualquer coisa que a gente pode receber nessa vida de bem. Que a gente venha, Pai, compreender que a Tua salvação é algo ímpar, é algo valores que a gente não consegue, ó Pai, ter essa noção. A gente não tem nenhum aumentativo que me venha à cabeça, Pai, de tão valorosa que é a Sua salvação, ó Pai. Que a gente entenda, Pai, que a Sua graça, que é recebida no início, ó Pai, de nossa vida cristã, ela já é o maior presente que podemos ter. Ela já é, Pai, por si só, a maior bênção a qual podemos receber nessa vida. Não nos deixe cair em erros, ó Pai, em frustrações, ó Pai. Nos dê maturidade, nos dê conhecimento da Tua palavra. Que nossos desejos sejam sempre colocados a Ti, que venhamos a Ti em oração, que possamos planejar a nossa vida, Pai, em função do Teu reino e da Tua vontade. Deus, sabemos que Tu és o Deus que frustra planos que não são segundo os Teus, mas Tu és o Deus que suscita também desejos e anseios em nossos corações para que sigamos e prossigamos de acordo com o Teu querer. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia. Abençoe os irmãos, ó Pai, que procuram um trabalho, ó Pai. Dê a eles, ó Pai, plena noção, ó Pai, também devemos espalhar currículos e o que vier à nossa mão devemos fazer, ó Pai. Senhor, abençoe também aqueles que, assim como eu, trabalham por conta, Pai, traga clientes, traga oportunidades e que a gente também possa correr atrás de oportunidades, possa ter novas ideias, tudo baseado em Ti, Pai, porque tudo na nossa vida tem que ser colocado nas Tuas mãos. Também aqueles irmãos, ó Pai, que têm se encontrado doentes, ó Pai, que o Senhor possa repreender toda doença, repreender toda malignidade, ó Deus. Que o Senhor possa curá-los segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. O nosso desejo é sempre o melhor. Que o Senhor esteja confortando os corações dos aflitos, ó Pai, e os dando, ó Pai, paz e alegria, Pai, porque os nossos anseios, nossa ansiedade, ó Pai, é nociva.
E às vezes ela consegue nos matar antes até da própria doença. Ela nos traz um sentido de morte, de depressão. Então que o Senhor extirpe, Pai, tudo isso, porque somos teus filhos, ó Pai, e devemos viver em constante felicidade por sermos teus filhos. Ajuda-nos a viver dessa forma. Não é uma forma que é fácil, Pai, mas é uma forma que podemos viver em Ti, nos alicerçando em Ti. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos a viver conforme o Teu querer e Tua vontade, e que a graça de Cristo, ó Pai, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre nós e todos aqueles irmãos que foram eleitos no início dos tempos, por amor a Ti. Em nome de Cristo. Amém. E é isso, meus amigos. Amanhã não tem. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Estamos preparando muitas coisas novas. Eu estou fazendo um quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês antes de ir na parede. Né? Eu vou fazer uma arte, vou deixar de repente até salvo para quem quiser fazer. E é um protótipo, né? Então já sabe, se eu conseguir fazer alguma coisa melhor, aí eu consigo compartilhar com os irmãos, mas vai ficar aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe. Até a próxima.